relevante no fim de semana. Antes, Bruno Brás chega com a gente aqui para a gente falar mais do Flamengo, porque é para ser um dia para comemorar, né? Uma vitória por 3-0, o time está em vantagem aí no Campeonato Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca, mas o clima não foi tão ameno não, né, Brás? Muitos protestos, a torcida muito chateada, vaias também, pela forma como o Flamengo vem jogando. Apesar da vitória, o clima não é dos melhores no Ninho do Urubu. Boa tarde, Brás. Boa tarde, Luísa, Rodrigo, PVC. Pois o Flamengo, antes mesmo de entrar em campo, já estava sendo cobrado pela torcida no Maracanã ontem. Essa cobrança ela permaneceu ao longo do jogo, inclusive depois do jogo, mesmo tendo vencido por 3-0, houve manifestações de cobrança para os torcedores. Obviamente, um adversário mais frágil. Ontem o Flamengo caminhou a classificação para a final, mas a preocupação maior dos torcedores é para o jogo de quinta-feira agora contra o Lanús, né, o jogo da volta da Recopa Sul-Americana, onde o Flamengo vai ter que, né, inverter esse resultado negativo, perdeu por 1-0 em Buenos Aires. Então, os torcedores, obviamente, estão preocupados com esse jogo, né? Por mais que o Flamengo tenha vencido por 3-0, o primeiro tempo foi bem ruim do Flamengo, no segundo tempo o time melhora. Se tem um ponto positivo aí, talvez seja, quem sabe, o ponto de renascer do Arrascaeta, né, que não vinha bem nessa temporada e ontem fez um bom jogo, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Essa questão da cobrança, o Rodrigo Matos está aqui com a gente, ele soltou uma matéria agora, ainda há pouco aqui no UOL, quem quiser acompanhar no site, é só entrar lá para ler, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E até complementando também a questão da cobrança do BAP, os próprios jogadores fizeram uma cobrança entre si, entre eles. Depois dessa cobrança aí do BAP, houve uma reunião entre os jogadores, cobrando melhor desempenho, uma maior dedicação, admitindo que o time está longe do que apresentou no ano passado. Vamos ver se todas essas cobranças aí surtem efeito, o Flamengo reencontra o seu melhor futebol. Mas sobre as cobranças do BAP aí, o Rodrigo tem mais informações. Pois é, já fez a propaganda para sua apuração, hein, Rodrigo? Cobrança de todos os lados, que vem das arquibancadas, entre os próprios jogadores, como está contando o Brás, e uma ainda mais pesada, né, vindo do BAP, numa reunião com o Boto e também com o Felipe Luiz. Como é que foi essa reunião, Rodrigo, que você traz essa apuração para a gente no All Sport, na sua coluna, e que fala também de qual que é a avaliação da diretoria e da presidência nesse momento, né, do porquê dessa queda de rendimento do Flamengo em relação a 2025. Com o Boto e o Felipe Luiz, né? O José Boto, diretor de futebol, e o Felipe Luiz, são rotineiras pós-jogo. Sempre acontece. A diferença é que foi sábado, né? Pós-jogo contra o Lanús, teve um tom maior de cobrança do BAP. Assim, quando a gente fala cobrança, parece que o cara tá, né, gritando, tal. Não é isso. Virar e falar assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo para o time não estar jogando o que a gente espera que jogue, né? Por que houve uma queda de rendimento tão grande depois de 2025? E aí, no debate ali entre eles, teve uma reunião também com os jogadores, mas essa cobrança foi mais na reunião com o Felipe e com o Boto. Teve ali umas discussões do que estava acontecendo. Entre eles foi apontado que teve férias grandes e que alguns jogadores relaxaram um pouco nas férias, então estão demorando mais para voltar fisicamente à forma deles, que você tem uma questão de desconcentração em determinados jogos que tem acontecido, e essa desconcentração afeta a confiança, porque o cara erra e aí depois ele fica sem confiança e começa a cometer mais erros ainda. Que tem tido dificuldade para botar o time, todos os jogadores num nível de físico uniforme, porque tem um jogo atrás do outro, então você tem dificuldade de trabalhar isso por conta da coisa que a gente já falou da temporada, né? O Flamengo saiu de férias em 18 de dezembro, né, pós-jogo do PSG, e voltou em 11 de janeiro. Então teve ali um período curto. Então esses são assim os principais pontos. Tem um reconhecimento de que tinha uma expectativa muito alta em relação ao Flamengo e que ela claramente não está sendo atendida, né? Gerou essa expectativa alta e que não está sendo atendida por todos, não é só pela torcida, quer dizer, tem uma insatisfação interna também, de que não está se atingindo, a insatisfação interna que eu digo assim, olha, todo mundo está reconhecendo que não está dentro do que deveria, né? Não está jogando bola dentro do que deveria.
Então, todos esses aspectos são colocados na mesa e aí começa a se buscar soluções. Eu acho que o que a gente viu no jogo de ontem, que é essa cobrança da torcida, justamente essa questão da geração de expectativa, eu não sei o que cada um pode pensar, assim, a vaia, para mim, isso a torcida do Flamengo sempre vaiou, e é uma forma dela cobrar, e faz parte da cultura do clube, e quando o time está jogando mal, faz parte de ser vaiado. Eu acho que o time sem vergonha, meio fora do escopo, para um time que acabou de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Acho que é pesado demais, não faz muito sentido. Mas a vaia, totalmente pertinente dentro do que é a história do Flamengo. Outro dia apareceu um post para mim em rede social e tinha uma imagem da geral do Flamengo na década de 80 com uma placa escrito Júnior Bailarino. Ou seja, um dos maiores ídolos da história do clube, estava ali a torcida criticando ele no auge dele ali, né? Década de 80. Então, faz parte da cultura da torcida do Flamengo e é assim que o clube funciona. Agora, ontem, o que a gente percebe aí, conectando com essa parte do que é diagnosticado como problemas, é que o primeiro tempo é muito abaixo, desconcentrado, protocolar, lento, e o segundo tempo o time se conecta com o jogo. Né? Não estou falando que foi brilhante, não, mas começa a brigar pela bola, começa a gerar mais de forma mais dinâmica. O Madureira é um confronto de nível mais baixo, mas estava se complicando no primeiro jogo. E aí, a partir disso, facilita o jogo, podia ter metido até mais gol, né? E como o Braz falou, primeira boa partida, primeiros 45 minutos bons do Arrascaeta e do Samuel Lino. Então, eu acho que esse segundo tempo traz uma lição para o Flamengo, que precisa de foco, precisa de uma postura muito ligada e dar intensidade ao jogo para começar a tentar sair dessa má fase, né? Que não dá para dizer que a vitória contra o Madureira significou essa saída dessa má fase, longe disso. Então, tem essas discussões e a conexão aí com o que foi a atuação de ontem. Muitas informações, né, nesse momento. PVC, você concorda com essa análise que vem da própria diretoria? Você tem batido na tecla bastante do calendário e do preço que o calendário está cobrando desde muito cedo. Você vê por aí também. E essa questão das vaias também, né? Das cobranças que a torcida vem fazendo para um time que foi multicampeão no ano passado. Se é do jogo, se faz parte da história, né? De como a torcida se comporta, tem o direito da torcida se comportar como quiser, né? Estando ali no campo de jogo, ou se realmente passa de um tom para um time que entregou muito. Eu acho que está todo mundo louco. Eu, sinceramente, você vai pegar assim, o Flamengo é um caso à parte, porque o Flamengo tudo no Flamengo é superlativo, né? Você vai pegar o caso do o Vasco, não é comparação com o Flamengo. O Paulo Henrique era o melhor lateral direito do Brasil, não está jogando nada. E aconteceu o que com o Paulo Henrique? Ele voltou, saiu de férias dia 22 de dezembro, que dia 21 ele jogou. Então ele não estava de férias dia 21. Dia 22 ele saiu de férias, no dia 10 ele estava jogando. E jogando não é jogando. Essa lógica, a boa vontade da mudança do calendário é inegável. Mas, cara, como é que a gente vai fazer um calendário que a gente acha que melhorou se os times, Palmeiras, Corinthians, Vasco e o mundo, se apresentam no domingo e no sábado seguinte estão jogando? Você faz 2 dias de exames, 4 dias de treino e joga. Todo mundo está sentindo alguma coisa. O caso do Flamengo, assim, acho que caiu de produção, caiu. Mas eu te dou um trabalho para entregar para mim daqui a um mês. 10 dias depois eu digo para você, então agora você tem mais 5 dias para me entregar. O trabalho vai ficar igual? Primeiro, as férias, com todo o respeito, não foram grandes. O Flamengo chegou no Brasil jogou dia 18 de dezembro. Dia 19 ele saiu de lá. Dia 20 começam as férias. Mas digamos que seja 18. Já apresentei o dia 12. Ia ter mais 5 dias, interrompeu a pré-temporada, o trabalho não vai ser igual. Mas então vou passar o resto do ano dizendo isso? Não. Como disse o Felipe Luiz ontem. O time vai jogar 100% quando todos estiverem 100%. O time não está 100%. Não tem como estar 100%. E isso é uma parte do que... Não é que o planejamento foi errado. Não acho que o planejamento foi errado. Acho que o planejamento deu errado. E isso provocou uma interrupção do período de preparação e isso acarreta na falta de confiança, isso acarreta na falta de concentração nem tanto, na falta de condição física. E aí o time não joga no mesmo nível. Aí eu começo a ouvir assim, mas é a síndrome da barriga cheia igual o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain perdeu o título para o Lille em 2021 e não tinha barriga cheia. A barriga cheia do Paris Saint-Germain hoje é a briga do Luiz Henrique com o Dembélé. Mas em 2021, quando perdeu o campeonato para o Lille, não era barriga cheia.
Então, assim, não é porque tem. Não é necessariamente por isso. O time está jogando mal. Ponto. Tem que corrigir. Segundo ponto. Agora, há razões que são de concentração e são de maneira como foi feita a preparação também. E outro ponto é que o Paris Saint-Germain perde a liderança do Campeonato Francês para o Lens, depois recupera como recuperou nesse final de semana. O Paris Saint-Germain joga a repescagem da Champions League. O Real Madrid perde para o Osasuna. Cara, ainda é futebol. Não vai ganhar todo o jogo, especialmente quando a preparação não tiver sido feita do modo mais adequado. E parte disso é do Filipe Luís, parte é do Boto, parte é do BAP. Porque a diretoria mandou interromper a pré-temporada. Eu quero ouvir o Braz também, né, de como que isso soou ali pro elenco e também da manifestação da própria torcida. Mas, Rodrigo, queria te ouvir, né, de quem tem sido a responsabilidade maior, né? E o porquê da insatisfação da torcida? É porque pelo resultado, é pela postura do time, é por não estar tendo melhor desempenho técnico. A gente vê muitos erros desse Flamengo nesse início de ano. O que incomoda mais o torcedor hoje e dá para colocar mais na conta de quem isso? Eu acho que o que mais incomoda é desempenho e resultado, né? Desempenho, assim, mesmo jogos, às vezes, que, por exemplo, o jogo contra o Vitória ganhou, jogando mal, né? Então, não tem tido regularmente jogos bons, né? Às vezes contra times pequenos, alguns no Rio, contra o Vasco, contra o Botafogo, bons jogos ali, sem ser brilhante, mas bons jogos, mas regularmente não tem jogado bem. Ponderando ali com o que o PVC falou, o tempo era curto, o planejamento talvez fosse o único possível, mas eu acho que também tem uma percepção assim, para o jogador, e aí eu não vou colocar na conta só da comissão técnica, que tem sua responsabilidade, do BAP, que tem sua responsabilidade, mas assim, para o jogador, se as férias são curtas, ele sabe que vai ter um jogo, não vai ter aquele estadual longo para ele ir entrando em forma, e ele vai ter um jogo decisivo 10 dias, 15 dias depois, às vezes não dá para fazer aquelas férias que tinha habitualmente. Mas a gente não sabe se pode teve. Ser justo. A gente não sabe quem foi que abusou nas férias. Bom, tem muita gente fora de forma, PVC. Não, tudo bem, mas... Tem muita gente fora de forma depois de 30 dias. 30 dias, 40 dias, não tem? Não, mas não são 30... Mas você sai de férias. As férias são um direito sagrado do cara. Ele pode não ter abusado e voltar fora de forma simplesmente porque ele perdeu musculação, perdeu musculatura. Eu citei aqui outro dia o exemplo do Clebão, que começou a temporada 96 pessimamente e terminou a temporada 96 ídolo do Palmeiras. E quando começou mal, o que me diziam os preparadores físicos? Cara, ele é muito forte e ele perdeu musculatura, ele vai recuperar aos poucos. Então, às vezes não é fora de forma que o cara tá gordo. Mas era uma temporada atípica. É isso que eu tô falando. Era uma temporada atípica. Talvez tivesse que ter feito alguma coisa durante as férias. Não tô falando que é obrigação de ninguém, mas enfim. Tudo que for menos de 30 dias de férias está errado. Tudo que for menos de 30 dias de férias está errado. O calendário não vai estar pronto enquanto estiver assim. Desculpa, Braz. PVC, a questão é que tem, sabidamente, jogadores no elenco que não estão mais de férias oficialmente, mas estão curtindo como se fossem de férias. Estão falando de balada? Eles foram no carnaval, né? Não sei se isso foi um ponto de polêmica aí. Eles foram no... Alguns deles, é muita gente, né? Alguns deles foram no camarote, não foi isso, Braz? Antes fosse só no carnaval, mas deixa quieto. Não, mas aí a gente tá falando de uma outra coisa que aí o BAP tem que chamar, não é o Filipe Luís. Tem que chamar o cara que tá na balada. Agora, aí que está o ponto. As férias oficialmente começaram no dia 20 de dezembro. Se você voltou de viagem no dia 19, você está de férias, você está viajando, você está de férias. Pensa, você volta de uma cobertura internacional. Você saiu da cobertura no dia 18. Dia 19 você chega no Brasil. Que dia você está de férias? Dia 20. Então, levando em consideração isso, se o Flamengo voltou a jogar dia 12... Ele teve, do dia 20 ao dia 31, mais 12. 12 mais 11, 23 dias de férias. É essa doideira que se criou, repito. A CBF teve uma maior generosidade. Mas a gente não é atleta, né, PVC? Hã? A gente não é atleta, né? Não, mas é trabalhador. Isso é legislação. Mas você pode dividir em 15 dias. Mas o atleta, a gente também não fica fazendo, viaja para Belém,
chega em casa, dá um beijo na testa do filho, vai para o aeroporto, pega a bagagem, viaja para Salvador, volta de Salvador, dá um beijo na testa da mulher, vai para Porto Alegre. A gente também não tem essa rotina. E é isso que exige que o atleta tenha 30 dias de férias. E é isso que muitas vezes que pode fazer, pode ser absoluta irresponsabilidade, o cara que está na balada. Mas assim, é isso que faz o cara falar assim, peraí, mas assim, eu não consegui ainda espairecer o suficiente. Não tá, nesse momento não dá o direito dele. Eu estou discutindo você teve um período de férias mais curto do que deveria e um período de preparação menor do que o planejado, menor do que o combinado. A balada eu não posso dizer quem está na balada. Se eu não posso dizer, eu não vou dizer quem está na balada. Se está na balada, está errado. Está errado. E tem que ser cobrado quem está na balada. Sem dúvida que a questão do calendário está pegando. Mas uma hora o time vai ter que entrar em forma, né? A coisa vai ter que engrenar em algum momento da temporada. Tem vários jogadores em forma, Luísa. Essa que é a questão. Tá desnivelado a forma física de cada jogador. Se você olhar ontem, por exemplo, o jogo de ontem, o Danilo e o Vitão não estão fora de formas. Inclusive, eles estão melhor que os dois zagueiros. Não estou nem falando fisicamente. Eles estão tecnicamente melhores, mais concentrados. Eles estão jogando melhor. O Danilo voltou bem das férias. Inclusive, ontem, quando teve o intervalo ali... Ontem, quando teve intervalo, ele foi o que foi chamar ali um certo senso de urgência para o time, que fala, gente, não dá para ficar nessa coisa protocolar aqui de um lado para o outro, não. A gente tem que imprimir um ritmo aqui. E tem outros jogadores que também estão jogando. O Everton Araújo tá em forma, tá jogando bem. O próprio Pulgar tá jogando zilhões de jogos ali. Não é um jogador que tá mal fisicamente, não. E tem outros, não estou citar aqui, o Lino tá jogando, pode não estar jogando sempre bem, mas não tá revelando cansaço e tal. Cebolinha também não. Então, assim, não dá para dizer que tá todo mundo fora de forma. Isso equivale que tem um desnível ali entre alguns jogadores. Alguns se explicam, porque o cara pode ter tido algum tipo de contusão. O Pedro, por exemplo, é um que sentiu alguma coisa. Ele tecnicamente não tá bem. Ontem perdeu um monte de gols que ele não costuma perder. Mas, assim, não é todo mundo que tá fora de forma. Então, isso explica um pouco de que, olha, teve gente que voltou já mais inteiro para começar os treinos. Eu lembro